Nessa aula estudaremos as teorias de Alain Turan, Michel Foucault e Émile Durkheim. Os movimentos sociais se definem pela ação de um núcleo organizado que tem por objetivo alguma mudança nas instituições da sociedade, ou ainda em defesa dessas instituições. Temos exemplos de movimentos escravistas nas sociedades antigas. Na Idade Média, ocorreram movimentos de camponeses. A Idade Moderna foi palco de movimentos de mercadores. A industrialização, por sua vez, trouxe às sociedades movimentos operários. No Brasil, na atualidade, conhecemos o movimento do Sem Terra. A atualidade se vê diante de novos movimentos sociais, como os pacifistas e ecológicos. Os movimentos sociais, de maneira geral, contribuem para a tentativa de ampliar os direitos e estender a cidadania a todos os indivíduos. Alain Touraine e os movimentos sociais. O sociólogo francês Alain Touraine, 1925, estudou os problemas das sociedades pós-industriais, defendendo a tese de que as sociedades se organizam e se estruturam por meio das lutas sociais. Ao estudar os movimentos de trabalhadores, em especial os da América Latina, Touraine observou que os movimentos sociais se caracterizam por um conflito central dentro de um certo grupo social que se opõe aos conceitos do mercado ou aos poderes autoritários. Ele apontou que os movimentos sociais abordam questões como liberdade, projetos de vida, respeito por direitos. E na visão desse sociólogo, não podem ser reduzidos a ganhos materiais ou políticos. O que podemos deduzir disso? As sociedades não se organizam em movimentos sociais para conseguir coisas materiais. Elas lutam por causas mais significativas. Dessa forma, Touraine defende a ideia que os movimentos sociais têm duas direções: a vertente utópica, em que os direitos dos indivíduos são destacados, e a vertente ideológica, em que a luta se determina contra um adversário social. De acordo com alguns estudiosos da psicologia social, os movimentos sociais acontecem a partir de alguns estágios. Querem ver? Inquietação. É um sistema de alerta. Algumas inquietações são notadas nesse estágio. Excitação. A causa da inquietação é identificada. Surge um líder que organiza o grupo em benefício do movimento. Formalização. Fase de organização para traçar planos de ação. Institucionalização. Normas são estabelecidas para estruturar o movimento com o objetivo de durar indefinidamente. Depois de entender a dinâmica das mudanças sociais, a gente vai estudar uma outra questão que envolve a sociedade de maneira geral: o controle social. Diversos sociólogos desenvolveram teorias para procurar compreender as formas de controle social. Entre eles, Michel Foucault, 1926-1984. Foucault e o poder. Para o estudo da sociedade, o filósofo Michel Foucault considerou que saber e poder se entrepusam, pois não há poder sem saber ou saber sem poder. Só queria passar 3 minutos mesmo desse vídeo, que é um vídeo longo, para introduzir um pouco, fazer essa conexão entre o que Rogério e Toré estão trazendo, para fazer um pouco de uma análise sociológica. Mas, para fazer uma análise sociológica com vocês, eu vou precisar da ajuda de quem? Do óculos sociológico. Então, por favor, eu peço a vocês que aguardem com bastante expectativa, com os bracinhos para cima, assim, por favor, para sair na câmera bem bonito. Se você está empolgado, por favor, Danilo, solta o cabelo, senão assanha. Os óculos sociológicos, para a gente fazer uma análise profunda a respeito desse assunto. Mas veja só, com certeza a gente já tem conversado bastante na sala de aula a respeito dos processos que são realizados para a formação da sociedade. E o movimento social é um desses processos em que a sociedade, é porque ele é mais para longe quando eu procuro, em que como nós construímos a sociedade. Então, o movimento social é um fenômeno ou são ações coletivas, ou seja, não existe movimento social individual, único, de Marcelo. Marcelo sozinho não tem como desenvolver um movimento social. Assim, movimento social são ações coletivas que têm o objetivo de manter ou também mudar uma situação. Ok? Movimento social, pela própria palavra, né? Movimento, você sabe muito bem, eu me lembro, quando eu comecei a estudar física, ali na 8ª, primeiro ano,
que o primeiro assunto que nós estudamos na física, qual é? Movimento uniforme, que é definido que traz os seguintes fatores: velocidade com o espaço e com o quê? Com o tempo, né? Aquela velha fórmula, que eu sei que ninguém memoriza a fórmula para fazer prova aqui, mas Vm é igual a ΔS sobre ΔT. O fato é que na física nós costumamos ver movimentos e somos mais acostumados a ver movimentos porque visualizamos, às vezes um carro, muitas vezes o professor traz algumas ideias. Eu estou dando aula para vocês, vocês já viram que eu fiz um grande movimento aqui na sala. Quando termina o jogo de futebol, algumas emissoras mostram o campo de futebol e o movimento do jogador, não é isso? Então, um jogador feito Neymar, que só se movimenta na esquerda ali, né? Então fica tudo riscadinho, ok? Ou um jogador feito João, que fica parado na banheira, na área, né, para fazer o gol. Então, isso é um movimento. Porém, quando nós falamos sobre sociedade, e se você pudesse colocar um pouquinho esses óculos, você ia ver isso comigo. Os movimentos que existem na sociedade, eles são muitas vezes visíveis, muitas vezes invisíveis, mas não existe sociedade estática. Toda sociedade, ela é o quê? Movimento. Oi? Ajuda seus alunos. Toda sociedade é dinâmica. Então, dentro da sociedade está acontecendo, está se desenvolvendo vários movimentos, não apenas quando vemos passeatas, protestos, não apenas quando a mídia veicula alguma informação a respeito de movimento, mas toda a sociedade ela está se movimentando, está construindo ela mesma e se desenvolvendo através dos movimentos. A história do Brasil ela é repleta de movimentos sociais. Nós temos também, muitas vezes, motivos ou causas. Por exemplo, você vai ver um movimento social em torno da etnia racial. Você vai ver um movimento em torno da ecologia. Então, o movimento está preocupado com o meio ambiente. Você vai ver um movimento social em torno da questão do trabalho. Então, a sociedade está se desenvolvendo e protestando ou tentando manter alguma situação em torno do trabalho. Nós vamos ver também movimento social em torno da mulher e de vários outros fatores, da família, da questão sexual e de vários outros fatores também que estão acontecendo na dinâmica da sociedade. O fato é que a sociedade está sendo construída através desse movimento. Os movimentos também são compostos da seguinte característica: eles são de confronto político. Então, o movimento social tem como sua composição uma espécie de confronto com aquilo que está sendo desenvolvido ou estabelecido na política, na sociedade, na realidade como um todo. Porém, ele tem alguns focos para acontecer o movimento social. Então, se você puder me ajudar aí, pelo menos através das palavras principais de cada ponto desse. Veja só. Primeiro, o movimento social age contra ações do poder público. Então, o movimento social age o quê? Por favor, me ajude. Só a primeira palavra, por favor. Contra, ok? Contra ações do poder, ok? Da política, do poder público, daquilo que está estabelecido. Segundo, o movimento social acontece para pressionar o poder público a resolver problemas, como, por exemplo, questões de segurança, questões de educação, questões de saúde. Então, segundo conceito, o movimento social existe para pressionar. Por favor, toda a turma. Pressionar o poder público. Terceiro lugar, o movimento social também, por incrível que pareça, pode acontecer e pode se formular em parceria com o poder público. Então, o movimento social pode existir também como parceria. Em parceria, ok? Senti a aluna apressada. Como dizemos sempre, aluna com fome. Aluna com fome. Também, o movimento social pode acontecer para resolver problemas da comunidade. Normalmente, esse tipo de movimento social, ele é caracterizado por ONGs. O que significa ONG? Você sabe o que é? Organização não governamental. Então, normalmente, as comunidades e os problemas são mais
representados através de ONGs. Então, em quarto lugar, o movimento social existe para o quê? Para resolver problemas. Em último lugar também, o movimento social pode existir e se estruturar para desenvolver ações que favoreçam a mudança da sociedade, com base no princípio fundamental do reconhecimento do outro, do reconhecimento do diferente, ok? Artigo 5º da nossa Constituição, a respeito da nossa liberdade, da nossa individualidade. Então, quando trata a respeito do movimento sexual, por exemplo, sobre a homoafetividade, quando trata, por exemplo, como já falamos, a questão étnica, a questão racial, quando trata sobre problemas sociais como a violência, por exemplo, aqui em Pernambuco, no Grande Recife, nós vemos muitos protestos, muitos movimentos que estão se expressando por causa de algum ato de violência. Então, foi trazido aqui, por exemplo, um atropelamento, uma via que normalmente tem muitos atropelamentos, então há um protesto ali contra ou a favor ou lutando pela paz, ok? Então a sociedade está sendo construída e se desenvolvendo dessa maneira. Você conhece o Greenpeace, não conhece? Conheço. Sabe o Greenpeace? Sabe aqueles movimentos que a TV sempre mostra? Então, quando se coloca um barquinho bem pequenininho, do tamanho dessa banca, tentando parar um navio, né, que está indo pescar lá no mar, lá no Japão, né? Então, com aquelas faixas ou com fogos, de alguma maneira, né, o Greenpeace se manifesta a favor de quê? Do meio ambiente. O que o Greenpeace quer é que haja a paz no verde, paz no meio ambiente. Você conhece também o movimento de trabalhadores rurais sem terra, não conhece? Essa bandeirinha aí, né, aquela vermelho, aqueles chapéus, né, vermelho e tudo mais. Então, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra estão lutando em torno de uma questão que no Brasil foi muito, ainda é hoje, muito debatida, ainda muita luta, que é a relação de quê? Da terra, a respeito da reforma agrária. 1500, Pedro Álvares Cabral colocou os seus pés aonde? Oi? Na terra. Na terra. Aqui na terra, exatamente. Aterriza na Via Láctea, ok? Então, colocou os seus pés aqui na terra, exatamente. Mas eu não estou me referindo sobre a viagem do homem à lua, ok? Alan Correia já foi trazido aqui no vídeo, mas se você puder me ajudar agora, traz a respeito do movimento social 3 características básicas. Eu queria que você repetisse comigo. A primeira delas, se puder anotar no quadro, não está aí não. A primeira delas, identidade. Qual é a primeira? Identidade. Movimento social, para existir, segundo esse sociólogo, o movimento social precisa ter o quê? Identidade, ou seja, saber quem nós somos, saber como nós nos expressamos na sociedade, ok? Segunda ideia a respeito do movimento social, ele precisa ter o quê? O quê? A segunda, oposição. Terceira característica do movimento social, para existir, se chama totalidade. Diga comigo. Totalidade, ok? Totalidade, ou seja, o movimento social precisa expressar a sua amplitude, seus objetivos claros e precisa abranger. De fato, o movimento social não existe por causa de uma pessoa, mas existe por causa de uma esfera social. Você sabe, nós já temos falado isso e visto não só hoje aqui, mas a sociedade ela não existe de maneira em pontos individuais, né? Existe dentro de uma sociedade sem conexão. Na verdade, a sociedade ela é um conjunto em que os pontos e as esferas todas estão interconectadas, juntas, de maneira que se mexe em uma delas, vai alterar todas as outras. Nós vimos aqui, por exemplo, temos falado a respeito do movimento de Abreu e Lima, né, do Boi do Arrastão, e na verdade toda essa questão a gente está vendo aqui
nos cartazes, está vendo aqui algumas imagens, a gente viu aqui em jornais. Toda essa questão se deu por causa de um motivo. Qual foi o motivo? Foi greve de quê? Da PM. Ok? Então, greve da PM, acompanha comigo, Zé Maia. Greve da PM. Não tem polícia militar na rua. O que acontece? Pânico, pavor, arrastão, saques, né, na encruzilhada, no comércio, na cidade. Não tem aula no colégio Fazer Crescer. Toda essa questão porque uma esfera da sociedade entrou de greve. E essa esfera da sociedade chamada Polícia Militar entrando de greve causou toda essa questão aí. A greve, nesse caso, no caso sociológico, quando nós vemos toda essa discussão sobre o movimento social, Cláudia falou aqui também, a greve é legal, ou seja, pela Constituição, ela é autorizada, ela é legal, né, nesse sentido, termo jurídico, mas sociologicamente a greve é um elemento central, porque a maneira hoje mais forte de um sindicato, de um grupo, de uma esfera da sociedade fazer algum movimento na sociedade é através da greve. Para uma esfera da sociedade, outras se mexem e se envolvem também. Por exemplo, se os médicos, ok? Quem é esse aqui? É o sindicato dos médicos, decide fazer greve, é um horror, não é não? Se os professores decidem fazer greve na rede privada, é um horror também, não é não? Papai e mamãe ficam em casa pensando, onde é que eu vou colocar meu filho para ir trabalhar? E você fica pensando, vou passar o dia todo no computador, na internet. Então, qualquer greve, qualquer movimento em torno disso, a greve dos ônibus, né? Cobrador e motorista para, não tem ônibus na rua, você vê o povo andando, né? Greve no metrô, né? Você vê as imagens. Em fevereiro estive em São Paulo para fazer um módulo do mestrado e peguei um metrô. Primeira vez que eu estava andando em São Paulo sozinho. Aí entrei no metrô lotado, esqueci o nome da estação. Entrei naquele. Eu nunca vi tanta gente no mesmo espaço. Tanta gente. Né? Nem no jogo aqui que eu já fui. Tanta gente naquela correria, você com a mala na mão, com medo de acontecer alguma coisa. E quando eu entrei no metrô, eu senti um clima. Sabe quando está um clima estranho, assim, que tem alguém cochichando uma coisa com o outro, e você fica lá, não se fala com ninguém, não conhece ninguém. E aí o metrô, no meio do túnel, parou. Quando parou, aí o pessoal começou a xingar, falar, gritar, aquele horror, aquela muvuca que o brasileiro sabe fazer. De fato, o que estava acontecendo era um movimento. E aí alguém falou bem alto assim, essa semana o metrô deixou a gente aqui, a gente teve que descer pelo túnel, andar sozinho, não sei o quê. Você imagina o terror que foi nesse negócio. E eu, recifense, lá no meio de São Paulo, pensando, vou descer no meio desse trilho do metrô, sozinho, carregando minha mala. Mas, graças a Deus, maquinário, né? Como é que chama? Maquinista, né? O maquinista não parou, continuou. Mas o fato é que a greve desestabiliza a sociedade. Segundo os pressupostos da sociologia, nós temos duas pessoas principais a respeito desse assunto. Primeiro, Durkheim, mais conhecido como Dudu. Para Durkheim, a sociedade ela precisa, para se desenvolver, de coesão social, ok? E a coesão social acontece, segundo Durkheim, através dos fatos sociais. Então, qualquer elemento que desestabilize a coesão social é prejudicial para a sociedade. Então, para Durkheim, a sociedade se desenvolve, a sociedade ela está progredindo através de quê? Lembra dos nomes que estão na nossa bandeira? Símbolo do positivismo. Ordem e progresso. Então, a sociedade está progredindo através da ordem, ok? Mas, Karl Marx, que é o mais usado nos sistemas mais de oposição, e eu quero falar um pouco sobre isso também. Para a visão marxista, a greve é a expressão mais visível da luta de classes. Na visão de Marx, só há duas classes sociais. Quais são?
burguesia e proletariado. E a greve é esse elemento de desestabilidade, e a greve é a expressão mais visível dessa diferença social, ok? Então, enquanto que para Durkheim a sociedade ela existe de maneira coesa, ok? Todos juntos formando uma mesma esfera chamada sociedade. Para Karl Marx, o desenvolvimento ele acontece através de quê? Da desestabilização da sociedade, porque toda desestabilização social que vai colocar em xeque justamente essas diferenças sociais que existem entre as duas classes sociais é a expressão de cidadania, a expressão máxima do desenvolvimento humano. Então, a gente tem Durkheim, a gente tem Marx. Aqui em Recife, por exemplo, circulou, pode passar, por favor. Eu vou passar isso bem rápido, mas só trazendo um exemplo para cá. Década de 70 e 80, Rogério me passou esse material aqui. Eu poderia deixar de ser. Rogério. Sobre o pop, né? Tá? Você vai morar lá um dia. Então, a década de 70 e 80. Aqui em Recife, né? Hoje ainda tem muita questão sobre a terra. Hoje mesmo na Avenida Norte, exatamente hoje, na Avenida Norte houve um protesto por causa da retirada de um grupo, ok, social, de um movimento social, de um terreno na encruzilhada na rua Castro Alves. Eles foram retirados lá, né, justamente os vizinhos, e a tropa de choque foi lá, né, descobriram que o movimento social não era apenas do grupo, mas havia uma professora de português que estava por trás de tudo, né, que morava na frente do terreno. Então, revolucionária, né, vinda do interior de Pernambuco. Reacionária. Isso. Então, aqui mesmo, sobre o COP, por exemplo, a luta pela terra no COP. Então, por exemplo, aqui começa em matéria de jornais. Favelados cobram promessa de Figueiredo. Figueiredo era quem? General Presidente da República, ok? Moradores do COP lembram da promessa, ok? Promessa em que Figueiredo prometeu aos moradores do COP que aquela região seria deles, por favor. Entidades, justiça impedirá shopping, ou seja, a intenção era construir naquele local ali um shopping, e Figueiredo já havia prometido aos moradores que ia dar a posse daquela terra a eles. E aí a justiça entra também nesse debate, impedindo a construção do shopping. Moradores do COP cobram promessa da terra a Marco Maciel. Marco Maciel, nessa época, governador de Pernambuco. Nenhum de nós aqui era nascido nessa época aqui. Horário. Isso. Mas Horário nasceu desde Cabral. Quando Cabral colocou os pés na terra, já avistou Soraya. Então, pode continuar. História de resistência aqui, perto. Quem disse que a carta foi de Pero Vaz de Caminha? Quem corrigiu aquela carta de Pero Vaz de Caminha? Sabe quem foi, sabe? Quem corrigiu? Pero Vaz tirou 8. Mais argumentação! Vai entendendo! Superficial! Então, cuidado, porque no diário, isso não tem na carta, mas tem no diário dele, né? Muita gente não leu ainda o diário do Pero Vaz de Caminha. Então, já que eu estou perto, o óculos não é. Lideranças comunitárias cobram posição da Coab. Você passa ali no seu carrinho, dentro do ar-condicionado, por essa comunidade do COP, olha do seu lado direito, né? Você tiver um engarrafamento ali, hoje em dia você fica com medo, mas toda essa comunidade do COP, ela lutou para ter a posse daquela terra ali, ok? Então, aqui também história de resistência, Krause não recebe o povo do COP, também é uma briga política, pode passar, diz ali até, saiu palavrão na briga. A mudança social, ok? Para haver uma mudança, um movimento social em torno da mudança social, precisa haver forças. E essas forças, elas podem ser, por favor, olha para mim, por favor, que você vai lembrar isso muito bem. A força social de mudança pode ser o quê? Interna
Ok? Faça, por favor, uma coreografia comigo. Você o quê? Interna. Ok? A mãozinha. Mas pode ser também o quê? Externa. Então, a força que promove o movimento social e a luta, ela pode ser interna, ou seja, acontece no interior, mas também externa, através da difusão cultural. Pode passar. Nós já sabemos muito a respeito desse assunto, que é um tema que tem sido tratado com vocês desde sétima série, né? Oitava série, vocês estudam sobre globalização. Nunca viram essa imagem, não foi? Nunca viram essa imagem aqui. Mas a globalização tem tudo a ver com a difusão cultural, que tem tudo a ver com a espécie, os tipos de movimento social que nós... Está filmando, viu, Cláudio? Não problema. Então, a difusão social, ok? A difusão social dentro do contexto da globalização, do achatamento do globo, ok? Veja só, em que as marcas privadas, né, dominam, também quando há as revoluções e as inovações tecnológicas, nos tornando cada vez mais perto, e para alguns críticos, quanto mais perto estamos tecnologicamente, mais longe estamos ou parecemos estar também. Então, à vista disso, nós podemos pensar que enquanto estamos juntos aqui no mesmo ambiente, no restaurante, conversando, confraternizando, a festa de aprovação de todos vocês no vestibular, na Federal e UPE, jantando juntos no mesmo lugar, mas todos vocês estão, ao mesmo tempo que estamos juntos, estão com a cabeça baixa, mexendo onde? No WhatsApp. Né? E se comunicando, talvez com a pessoa que está lá do outro lado da mesa, mas também com gente que pode estar do outro lado do mundo, ok? Dentro desse movimento que existe na sociedade em torno da tecnologia. Assim eu quero terminar. Os meios de comunicação de massa são hoje um forte catalisador dos movimentos sociais e da mudança social. Queria que você segurasse aí esse termo chamado mediativismo. Como é o termo? Mediativismo. Ou seja, toda atividade hoje, praticamente, de movimento social, toda atividade social, toda atividade popular, praticamente, né, na sua grande maioria, na sua extensão também global, né, ela é organizada, catalisada através da mídia. Você lembra que os protestos em que fomos no centro da cidade aqui de Recife, do Brasil, durante a Copa das Confederações, você lembra muito bem que havia uma comunidade no Facebook perguntando a você o seguinte: você vai? Confirma sim? Não? Talvez? Está lembrado disso? E alguns de vocês disseram sim, a gente vai, né? E havia milhares de gente que só de toda a Ponta da Boa Vista andando ali, muitos pensando em alguma causa social, outros pensando que através dali, de repente, o iPhone vai diminuir o preço aqui em Recife, a gente vai poder comprar. O fato é que havia gente que sabia o que estava fazendo, havia gente que não sabia o que estava fazendo, mas se reuniram em torno dessa expressão aqui, em que a mídia, ok, ela tem um forte poder, em que os meios de comunicação de massa exercem um forte poder sobre o movimento. E onde é que acontece o movimento? Delta S sobre? Delta T. Então a mídia tem um forte movimento sobre o espaço e sobre o quê? O tempo. Ok? Então, só fazer uma pontuação aqui de algo que eu vi hoje, né, que eu achei muito interessante. Um amigo meu botou no Facebook uma frase assim: sabe qual é a diferença do governo, aí botou um palavrão, né, de hoje para os governos de ontem? Ele colocou a internet. A diferença é essa. Ele estava exatamente puxando para isso aí. E uma discussão que eu vi ontem num programa na TV Cultura, né, eu acho que eu sou o único que assiste TV Cultura, eu e Cláudio, que é aquele programa de velho, né, que a gente chama, que ele falava exatamente que o grande legado da Copa não foi a alienação, foi exatamente o engajamento social através dos gastos claros que ficaram na Copa, né? Chocaram
e através do mediativismo, através das redes sociais, isso foi generalizado para a sociedade e a sociedade reagiu. Ou seja, o brasileiro mudou o seu perfil de ser um povo não reativo, um povo pacífico, né, como eles chamavam, passivo, para um povo que reage através do mediativismo. Então, com essa expressão, mediativismo, uma expressão nova, ok? Na verdade, recente, né? Com a Primavera Árabe, com os protestos que têm acontecido em todo o mundo, que têm sido mobilizados e catalisados pelos meios de comunicação de massa, especialmente as redes sociais, ok? Que também tem os seus prós e contras, ou seja, enquanto alguns meios de comunicação de massa tentam desestabilizar movimentos, protestos, manifestações, também os meios de comunicação de massa mobilizam e catalisam isso através desse movimento aí, como é o nome? Mediativismo. Okay? Então eu vou passar também para Serginho, vai trazer algumas análises históricas, pontuações a partir dessa questão. Já deu para ter uma ideia do que é que a gente quer, né? O Valdemir acabou falando um pouco do que a gente quer, mas a pergunta é, começamos falando dos saques em Abreu e Lima, não é isso? É um acontecimento. O Valdemir falou bem, nós não podemos olhar para esse acontecimento de forma singular, única, atípica ou qualquer coisa. Mas as múltiplas leituras já podíamos colocar Marx dizer que isso aí vai ser um fator de desenvolvimento em Abreu e Lima, que vai haver um fator de mudança para desenvolvimento, como o Daniel falou. Durkheim diria não, foi um caos, não é? Aquele é um fator de não desenvolvimento. A minha ideia aqui não é trazer mais ferramentas, vamos dizer assim, científicas no sentido de análise, mas trazer ferramentas imagéticas de história e de outros acontecimentos para a gente ver todos esses conceitos que a gente acabou de ver agora aqui, aplicado na história, aplicado no espaço, no tempo, ao longo aí de alguns séculos, tá certo? Então eu não vou entrar aqui em nenhuma teoria da história, vamos ver simplesmente a história acontecendo e como ela foi transformada, como a história veio, a imagem, a visão, a leitura dos acontecimentos, eles são transformados através do mediativismo, ou das linguagens, ou da forma que é abordada. Pode passar. Tem um botãozinho aí, só apertar. Muito bem, olha os óculos sociológicos. Bem, vandalismo ou protesto? Isso é um tema que a gente colocou aqui, né? Protesto, vandalismo. Por exemplo, todos os jornais que nós vimos aí chamaram o que aconteceu em Abreu e Lima de protesto. Aquilo foi um protesto? A gente tem que decidir se foi um protesto. Pode ser algo reativo, é sim um protesto. Pode ser algo apenas uma oportunidade, né? Porque o cachorro entrou na igreja, a porta estava aberta e entrou, aquela história toda, então estava todo mundo entrando, todo mundo pegando. Uma coisa que chocou muito na questão de Abreu e Lima, não sei se vocês perceberam, e pouca gente falou disso, mas me chocou, que a pessoa, estou chocado porque eram pessoas de família, e começam os conceitos, né? Era que as pessoas faziam aquilo rindo, saíam da loja rindo, com aquela televisãozinha assim e tal, o boi do arrastão se achou o máximo, né? Ele saiu lá, depois ele foi chorar, não, estou arrependido, tal, não sei o quê. Então assim, as pessoas estavam fazendo rindo. Bem, protesto, rindo, e as máscaras? Cadê o pessoal gritando palavras de ordem, né? Tudo isso a gente tem que parar para analisar, se protesto também é só isso, que tem que ter uma palavra de ordem, ou tem também o Maria vai com as outras, e isso não deixa de ser um protesto. Mas muita gente prefere usar a palavra vandalismo. Historicamente, essa palavra já passou por uma transformação absurda, porque os povos dos vândalos na Idade Média, a gente já estudou essa história comigo, coitado, atravessaram a Europa desde o Reino até a África, levando pancada de tudo que é cavaleiro de gente de final ali do Império Romano, e no final quem levou a fama de violento foram eles, e a gente chama alguém violento até hoje de vândalo. Não é isso? O próprio conceito então já é histórico. Bem, eu vou abordar aqui um acontecimento, porque também muita gente julgou o caso de Abreu e Lima como isso é coisa de país sem cultura. Aquela frase que a gente já discutiu, como assim sem cultura?
Isso é coisa de país subdesenvolvido. Isso é coisa de gente sem educação. E aí eu pergunto, então qual país tem educação e você acha que não aconteceria isso? Aí muita gente vai... Quais são as referências que a gente tem de países? Educação, país, né? Todo mundo. Noruega, Suécia, Londres, não, vai para Inglaterra, a cidade de Londres, né? Então, vamos lá, vamos para Inglaterra. Afogada em Gazeira, terra de Cláudia. No período de 6 a 10 de agosto de 2011, 12 ou 11, aí vamos fazer essa pesquisa aí, o texto que eu pesquisei falava 2011. Alguns distritos da Grande Londres, né, uma Grande Manchester lá, mais ao norte, tal, em Yorkshire principalmente, tá certo? Tiveram alguns momentos parecidos com o que a gente viu em Abreu e Lima. Do mesmo jeito que o Rogério abordou, que talvez tenha sido o caso de um atropelamento lá em Abreu e Lima, que já preparou a população para uma ação reativa no dia seguinte, aqui foi o assassinato de um cidadão londrino, tá certo? Mark Duggan. Ele foi assassinado e a polícia, houve protestos por causa do assassinato dele, tá certo? Uma manifestação pacífica no dia 6 de agosto, tá certo? Para pedir esclarecimento às autoridades sobre o assassinato de Mark Duggan. E esse protesto foi brutalmente reprimido pela polícia. Isso causou uma onda de reação, principalmente na área de Tottenham, né? No norte de Londres, tá certo? Que chegou no dia 15 de agosto, no final do meu aniversário, cerca de 3.100 pessoas presas, né? Sim, mas isso é em Londres, como assim 3.000 pessoas? Não voou nenhuma privada, não voou nenhuma privada para matar ninguém. 1.000 pessoas processadas, 5 mortes, 16 civis feridos, 186 policiais feridos, tá certo? Isso num país como a Inglaterra. Então talvez os nossos conceitos de educação são bem relativos. Nossos conceitos de cultura são bem relativos. Não é isso? Pode passar. Aqui nós temos algumas formas, né? A mídia, a BBC, abordando revolta popular provoca incêndios e saques em Londres. Bem, temos uma referência, Londres, Inglaterra, uma referência educacional, uma revolta popular. Saques e violência se espalham por Londres em segunda noite de tumultos, né? A mídia colocando, veja que não colocou nenhuma forma assim, protesto, tratou como algo violento, como algo pontual, algo como se não fosse habitual a esses países acontecer. Pode passar. Isso me lembra uma outra coisa muito interessante. Quem conhece esse Vzinho aí? Quem já viu isso em algum canto? Não? Então, quando a gente voltar depois das férias, nós vamos ver um pouquinho esse filme aí. Assistiu? Olha! Comigo, mas não esse ano. Passado, tá certo. Então, vocês se lembram disso aí? V de Vingança. Eu ia mostrar algumas cenas do filme. Você já me lembrou quem? Já assistiram? Essa história, sabe quem é esse cara aqui? Esse é o Guy Fawkes. Esse é o cara que essa máscara famosa hoje no mundo representa. Guy Fawkes. Tá? Quem é Guy Fawkes? Alguém já ouviu falar da Conspiração da Pólvora? Conspiração da Pólvora, 1605, contra Jaime I, reizinho católico, lá, absolutismo na Inglaterra, tal. Guy Fawkes é um ativista católico, tá certo? Contra Jaime I, tá certo? Vai tentar fazer uma... Não, ele não é o líder é Robert Catesby, tá certo? Mas ele é o especialista em pólvora, por isso que o nome é Conspiração da Pólvora e por isso que ele ficou mais famoso. Ele é o cara... 1605, tá certo? Então, Guy Fawkes fazer uma péssima comparação aqui, mas apenas para que vocês façam um paralelo. Se a gente for comparar com a Inconfidência Mineira, que não teve em si uma ação de rua violenta, tal, reuniões
que a conspiração logo foi desmantelada, aqui aconteceu algo muito parecido. Qual era o sonho de Guy Fawkes e de Robert Catesby? Explodir o parlamento. Em que dia? No dia que o parlamento seria inaugurado, 5 de novembro de 1605. Ou seja, quem viu o filme V de Vingança se lembra daquela cena que exatamente ele bota para tocar, né, a música clássica nos alto-falantes da cidade e explode o parlamento, tá certo? E vai mostrando que era o sonho dele, só que ele não conseguiu. A conspiração foi desmantelada, foi traída por um deles, ele foi preso e todos eles foram decapitados, tá certo? Na Inglaterra. O que é que eu vou abordar agora aqui? Veja como uma coisa se transforma. Veja como um elemento histórico que tem uma função vai se transformando ao longo do tempo. Na Inglaterra, no dia 5 de novembro, existe uma festa. Todo 5 de novembro, existe uma festa. E nessa festa, o pobre do Guy Fawkes é meio... Sabe a malhação de Judas, que a turma pega Judas e mete pancada no Judas, meio boneco de Judas aqui? Então, esse Guy Fawkes, os bonecos dele são feitos, novamente. Alguns políticos são associados à figura do Guy Fawkes e eles são, de novo, decapitados, explodidos. A população mata esse Guy Fawkes como um conspirador, como um traidor. É como se a gente não considerasse, vamos dizer, o Tiradentes, o herói que tu quer considerar, e sim fosse considerado um traidor e a população mata o traidor. Pronto, Guy Fawkes virou o Calabar, lembra de Calabar? Né? Da história inglesa. O que aconteceu? A própria figura do Guy Fawkes, através do gibi, né? Através da revista em quadrinhos, tá? De Alan Moore, V de Vingança, ele vai sendo reconstruído como alguém insatisfeito contra um tirano, e isso vai sendo transformado a figura dele de traidor para alguém que reagiu, para alguém que é capaz de, Daniel falou de um líder que é capaz de gerar um movimento, tá certo? Porque ele sozinho não faz nada, e o filme V de Vingança mostra claramente isso. Ele distribui as máscaras durante a cidade inteira e põe todo mundo na rua com a cara do Guy Fawkes, né? Com a máscara. Vai passando aí, por favor. E a imagem dele foi sendo transformada a ponto do agora, né? O grupo de hackers, o Anonymous, usar a figura do Guy Fawkes exatamente para justificar, porque a conspiração da pólvora era o Guy Fawkes ele foi preso no porão do parlamento. Né? Até hoje na Inglaterra existe uma cerimônia que a rainha, né, o rei e a rainha da Inglaterra, quando se faz o rei ou a rainha, quando ele vai no parlamento tem que se investigar os porões do parlamento para ver se não tem pólvora. É uma tradição exatamente por causa da conspiração da pólvora. E eles usam a figura do Guy Fawkes para dizer o seguinte: nós vamos pelos seus porões, pelos porões da ordem e do progresso, tá certo? Nós vamos colocar bombas sociais, bombas políticas que quebrem, que rompam com a ordem. Aqui, por exemplo, a gente está vendo essa história do pichá que Claudinha abordou. Não sei se vocês viram no programa do Serginho Grosman, acho que é uns 3 sábados, ele levou 5 pichadores. E no programa, pichadores, não grafiteiros, pichador. E aí os pichadores, não, nós somos pichadores, nós não somos grafiteiros. E eles dizendo que pichar é uma arte, não é uma arte. Eles dizem mesmo, pichar é protesto, pichar é violência. Então, por exemplo, se a sua casa está branquinha, eu vou pichar para mostrar a minha indignação, a minha transgressão, tal. Até o Flauzinho do J Quest estava lá, né? E disse, são os idiotas, não sei o que, ele jogou um contra-ponta, a galera bateu palma. E ele falando que pichação era sim transgressão, era violência mesmo. Pode estar uma parede grafitada bonitinha, se eles descobrirem que o grafite foi autorizado, eles vão lá e picham em cima, porque é uma ação transgressora mesmo, tá certo? De violência. Eles falam, meu picho é violência. Ou seja, existe um grupo que pensa como violência. Não é uma questão apenas de se expressar, uma questão apenas de colocar para fora o que pensa, mas é uma questão de transgredir mesmo. Não é uma questão artística. Oi? Não é uma questão artística. Não é uma questão artística, de transgressão. Então eles usam a figura do Guy Fawkes. O que eu acho interessante é o seguinte, é que no filme V de Vingança, na hora que o principal, né, que está fazendo o papel do Guy Fawkes,
ele quer ganhar a população, as mídias de televisão do filme fazem assim, liberem o medo, não é? Liberem o medo. E aí vamos fazer uma ponte com o Vem Pra Rua do ano passado que Daniel abordou. O Vem Pra Rua do ano passado, quem foi pro Vem Pra Rua no ano passado aqui? Quem foi lá para contar Boa Vista? Alguém aqui foi? Eu vi vários daqui de vocês lá, tá certo? Vi muita gente que nunca deve ter ido a uma manifestação de rua lá. Como o Daniel falou, pessoas que foram só para fazer número, sem entender muito, mas foi lá para fazer número. Foi uma reação. Gente querendo levantar bandeira de partido, gente não querendo levantar bandeira de partido, gente querendo levar motes nacionalistas. Se vocês se lembram, a primeira imagem do Diário de Pernambuco aqui, que tinha assim, a greve acabou, mas ficou a vergonha, a capa da imagem do Diário de Pernambuco era um tanque de guerra. Ou seja, quer queira, quer não, jogando uma imagem dessa, dizendo assim, a greve acabou e um tanque de guerra, qual é a linguagem que nós vamos ter? Que por causa da atuação do exército é que a greve acabou. O que é que eles estão querendo induzir você? Que talvez seja uma boa o exército voltar a controlar as ruas. Uma ditadura talvez seja algo muito bom. Eu não estou dizendo que não é. Minha função pessoal até vocês sabem. Mas estava ali estampada num diário, um jornal popular, um dos mais populares da América Latina, né? Que é o Diário de Pernambuco. A foto do exército, a greve acabou. E você se sente seguro com isso. Bem, então, assim, mas o ponto que eu estava antes de falar essa do Diário de Pernambuco, que eu estava exatamente, que tinha uma abordagem, assim, interessante é o seguinte, que ele fala, libera o medo, não é isso? Então não vem pra rua, lotou a Conda Boa Vista, eu estava lá, até meu sogro e minha sogra estavam lá, foi todo mundo que vem pra rua. Quando é que o movimento começou a se esvaziar? Quando apareceram o tal dos black blocs. E aí fica a dúvida, quem colocou os black blocs na rua? Foi o PT que botou para esvaziar o movimento. Não, foi a oposição, foram black blocs mesmo, foram um movimento social, libertário, violento, não é? Que vai causar esse problema. Então pode ter sido tanto a oposição, como pode ter sido o próprio governo, e fica... O que é mais interessante é que nenhum de vocês foram para mais nenhuma manifestação, e a manifestação esvaziou-se. Entendeu? E eu botei ali antes, depois, agora, e ainda tem o amanhã. A nossa velha amiga Revista Veja, essa semana, colocou uma manchete que é: Black Blocs prometem caos na Copa com a ajuda do PCC. Levanta a mão quem está afim de ir para a rua agora, depois da notícia dessa. Ou seja, eu não sei nem se vai existir, mas quando vi essa notícia, ligaram para mim, pessoas que me conhecem, Sérgio, tu vai para a Copa, tu é louco, o PCC vai explodir a arena, não sei o que tal. Entendeu? Olha aí, o medo sendo usado como ferramenta midiática de controle social. Pode ser que seja verdade, né? Mas pode ser que seja apenas uma jogada controladora. O PCC é uma organização paulista que tem suas ramificações em todo o Brasil. Como o Comando Vermelho tem seus braços aqui. A pergunta é: será que esses órgãos criminosos, como é que a gente chamaria isso? Organizações criminosas são realmente só de pessoas pobres, faveladas, que tem essa organização? Ou isso tem braços políticos, braços maiores? Bem, isso tudo é o que a gente tem que pensar, tá certo? O que eu estou analisando aqui é a notícia. Tem aqui, ó, Copa do Mundo Brasil 2014. Black Blocs prometem caos na Copa com a ajuda da maior organização criminosa do país, hoje, que é o PCC. Isso é para causar um alerta. Mas não seria o interesse deles em botar medo para limpar jogo, por exemplo, da Copa? Conclua isso. Vamos dizer que, eu não vou dizer que é isso, tá certo? Vamos dizer que a Veja seja um órgão de imprensa contrário, opositor ao governo. O fracasso da Copa, sucesso da oposição. Concorda? O esvaziamento da Copa, sucesso da oposição. Vamos dizer que os protestos ganhem uma certa relevância dentro de você e que você veja, agora eu estou reagindo. Por exemplo, eu acabei de falar que hoje, aquela frase do amigo meu no Facebook,
A diferença dos governos anteriores do Brasil para o de hoje é a internet. Ou seja, todos os governos são corruptos, esse a gente sabe mais por causa da internet. Tá certo? O que é que ele está querendo dizer? Que o legado da Copa não vai ser estrada, o legado da Copa não vai ser túnel, não vai ser via mangue, não vai ser corredor de ônibus, não vai ser infraestrutura. O legado da Copa vai ser a reação. O brasileiro aprendeu a ir para a rua. Eu posso estar querendo esvaziar isso aqui, não posso não? É isso, Angela. Posso estar querendo esvaziar isso aqui. Duas visões, não é a questão, ao contrário, vai fazer com que a Copa funcione. Porque quando você não vai para a rua para se manifestar, A Copa para funciona, protestar você viu? contra a Copa, porque eu vou ter medo. É? Eu adoraria ir protestar. E a pergunta que eu vou dizer assim, o que tem a ver, eu posso dizer, o que tem a ver uma coisa com outra? Eu vou para a Copa, eu assisto o meu jogo, eu torço pelo meu país, mas eu vou protestar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não é? Isso tudo que a gente pode abordar. A mídia e o medo. Passa aí. Aqui uma outra referência. França 2012. E aqui são cenas, né? Aquilo ali não é Abreu Lima. Nem é... França 2005. Nem é Abreu Lima, nem são as imediações do Arruda depois do jogo do Santinha, né? Para quem não sabe, a câmera sabe, eu sou tricolor, então eu posso falar do meu. Então é o seguinte, mas volta aí. As cenas são de mascarados, como a gente viu, a ideia dos mascarados, a ideia de esconder o rosto, né? Ainda não se levantou um líder com o rosto em todos esses movimentos, tá certo? Ela seguindo pode ser considerada. Tentaram fazer alguns líderes, né? Tentaram criar essa sininho, o movimento Passe Livre deu ré e disse, não é a gente. Então não podia mais. Tentaram fazer um cara líder do movimento que quebrou tudo lá no Rio e descobriram depois que ele era um dublê da Globo no Caldeirão do Rum. Então assim, estão tentando dar cara ao movimento, não estão conseguindo, né? E a gente tem hoje um movimento acontecendo em Recife que a gente pode então dar uma nova leitura para esse, né? Por exemplo, eu já vi muita gente falando que isso aqui é coisa de desocupado, vagabundo, que não tem o que fazer e que está impedindo o desenvolvimento da cidade em ocupar os cargos, né? Os galpões lá do Estelita. E tá aqui o pessoal, ó, símbolos, identidade, os símbolos pernambucanos na população, tá certo? A cidade é nossa. Ocupe um prédio aqui com cara de Godzilla, né? Os galpões aqui sendo destruídos, tá certo? Ocupe o Estelita. Algo que nunca se fez. A população participar ativamente da discussão de um espaço público. Não é? Isso é midiático, porque quem está reagindo contra isso, por incrível que pareça, são as classes que têm acesso maior às mídias sociais. Classe mais rica. Você não vê uma população muito pobre nesse ocupa. Então tem movimentos, o pessoal do COC está ali. O pessoal do COC está aqui. Olha tá foi certo? para o Estelita. Olha foi para o Estelita. Danilo também. Okay? Danilo. Certo? E hoje, né, o prefeito está para revogar o contrato e tal, se isso for verdade ou não. Muda aí rapidinho. Aqui tem um projeto novo. Eu procurei uma imagem que eu achei muito interessante, mas não achei. Mas aqui é um projeto novo. Quem olha isso aqui fala, poxa, que bonito que vai ficar aqui, né? E as pessoas estão discutindo, tá, beleza, mas ninguém vai utilizar isso aqui. Só quem vai utilizar esse espaço é o pessoal desse prédio aqui. Isso aqui vai virar um corredor, né? Aqui tem uma ciclofaixa, mas se você quiser ir pelo meio dos carros aqui e tal. E o fato desses prédios esconderem o Recife e a velha imagem, olha aí a questão da oposição, da identidade, da totalidade, de esconder a velha imagem do Recife. E a imagem que eu queria achar, eu não sei se vocês viram que eles colocaram os prédios assim, aí Nova Roma, botaram o Coliseu atrás e os prédios na frente. Nova York, aí os prédios na frente do Central Park, tapando o Central Park, falando que a questão, a identidade pernambucana, o visual, o horizonte pernambucano é um patrimônio do povo recifense, do povo que mora na cidade, né? E dando outras soluções, por exemplo, aqui está o Recife, o Cais da Estelita, e aqui o que fizeram em Lisboa, transformou isso aqui numa área de aproveitamento público tão carente. Uma comparação que eu achei maravilhosa, só o Central Park, lembre-se que Nova York tem mais de 50 e tantos parques só dentro de Manhattan, e eles pegaram um parque chamado Central Park
e compararam com os nossos maiores espaços públicos, como o Parque 13 de Maio, o Parque da Jaqueira, o Parque Dona Lindu e o Grande Marco Zero. Então, mostra a nossa carência de espaço público e a sociedade se mobilizando em relação a isso. Público ou privado? Aquilo ali, quem é que merece ganhar? A especulação imobiliária, estão trabalhando, estão construindo, estão fazendo o seu papel, ou nós temos que autoconstruir nossa cidade e pensar no coletivo também. Tá certo? Essas são provocações que nós fazemos. Bem, a única coisa que eu queria voltar um pouco, dar um ponto desse aqui, voltar ao que o Rogério falou, é em relação àquela questão do Bolsa Família. Eu vou disponibilizar esse texto para vocês depois, tá certo? Falando da social-democracia e que exatamente aborda essa questão do assistencialismo ou da ampliação do poder econômico através de um conceito político construído dentro do marxismo, mas que é acusado hoje por marxistas ortodoxos de ser um conceito, um capitalismo enrustido. Tá certo? Isso tudo nasce dentro do... Para terminar, levanta a mão quem não está assustado com medo de golpe, porque mesmo no Facebook, o que nós vemos o tempo todo é que todo mundo vai ter um golpe, que Lula vai ressuscitar, como é que se fala, Hugo Chávez, e Maduro, e golpe, e socialismo, e que o exército entre na rua, tal. Então esse é o discurso, esse é o medo que estão colocando para vocês. Quem vai decidir? Quem vai decidir se vai ter golpe ou não? São vocês. Eu deixo para vocês. Muito bom. O que é que você fala? Vai ser o veredito. Ok? Agora veja só. Isso está tudo muito lindo, está tudo muito bonitinho. Mas até agora a gente só falou do aspecto coletivo. Concorda? Tudo é movimento, tudo é gente, é coletividade, são regras sociológicas, são isso, são aquilo. E qual é a culpa do homem nessa história? Qual é a culpa do homem nessa história?